Vidas Anastasianas. O podcast de história oral das Irmãs Dominicanas de Montéi. Existem dores que o tempo não apaga, só transforma em rotina. São ausências que se instalam como sombra, e mesmo quando a vida floresce em outros caminhos, seguem nos lembrando que o amor também pode ser saudade. Há quem aprenda desde muito cedo a lidar com a perda, costurando os dias com fé e coragem. A protagonista dessa história precisou descobrir ainda na infância como remendar as próprias tristezas. Nascida na zona rural de Frutal, Minas Gerais, no dia 15 de junho de 1940, Silvia Rodrigues foi a primogênita de 4 filhos de um lavrador trabalhador e uma mãe que lhes foi tirada cedo demais. Essa despedida, tão prematura e dolorida, é uma de suas poucas memórias pueris. A minha mãe, infelizmente, eu nem conheci. A minha mãe morreu, eu tinha 6 anos. Foi um terror para mim. Eu não lembro nada da minha mãe. Eu lembro da morte dela. A partida súbita da matriarca trouxe às crianças uma dor precoce. Na inocência dos primeiros anos, habitava uma carência de artifícios para enfrentar o luto. Essa angústia só foi amenizada pelo tempo, em sua vagarosa caminhada. Ela não é madrasta ruim, mas não é mãe, não é? Não é mãe. Eu carrego até hoje um sentimento assim, como eu gostaria de ter conhecido a minha mãe, né? Mas não posso dizer que a minha infância foi ruim, né? Então foi uma infância assim, pobre, mas nunca passou fome, não. Os 4 filhos foram criados pelo pai e por uma madrasta, com quem ele se casou e, algum tempo mais tarde, gerou mais um filho. As crianças cresceram em uma infância humilde, marcada pela simplicidade e pelo afeto. Não posso dizer uma palavra assim concreta de onde foi que eu encontrei força. Acho que foi na própria vida, assim, na criação de Deus. Mesmo em meio a tantos desafios, a alegria encontrava caminho nas vidas das crianças. As brincadeiras soltas da meninice ganham destaque no imaginário infantil de Silvia. A rotina de menino, era menina, eu era menina que eu brincava, né, muito com os meninos, né? Era brincar, era fazer arte, era apanhar, mas eu era assim, era de subir na árvore, de subir na cerca, era de correr, era de jogar bola com meu irmão. Ali, entre árvores e animais, não havia brinquedos sofisticados, mas havia natureza e liberdade. A disciplina, no entanto, marcou presença cedo na rotina da pequena Silvia. Eu já fui criada para trabalhar, sabe? Já começava a trabalhar muito cedo. Eu peguei enxada, fui capinar na roça, e assim que eu comecei a dar conta, ter força, já foi. O serviço era esse. Foi também no ambiente rural que ela começou a cultivar a fé. A religiosidade da família era vivenciada com poucos recursos, mas muita simplicidade e comunhão. A gente não sabia nada de religião. Eu fui aprendendo o que era religião, era na reza do terço. Eu morava na roça, tinha terço na casa do fulano, aí a gente ia para lá rezar. Ela era brinquedo, tudo, né? Então a gente ia rezar. Tinha uma fogueira de São João, a gente ia para a fogueira de São João. Então foi isso que era na roça, então a gente foi cultivando isso através de uma coisa muito popular, né? Uma religião muito popular. O estudo, um dos grandes desejos de sua vida, também precisou esperar devido às limitações da região. Eu não tive oportunidade de estudar o que eu queria, mas eu
tinha muita loucura para estudar. Aonde nós morávamos não tinha escola, mas a minha madrasta tinha uma irmã que morava num lugar que tinha uma escola. Aí eu fui para lá para estudar, mas eu tinha 9 anos. Silvia seguiu seus estudos até o 4º ano, que naquela época era o grau mais alto oferecido pelas escolas da zona rural. Quando concluiu essa etapa, continuou trabalhando na roça e ajudando os pais. Quando ela completou 18 anos, a família se mudou para o perímetro urbano de Frutal. Finalmente, com a oportunidade e os recursos necessários, ela pôde dar continuidade à tão sonhada formação educacional. Determinada, trabalhava como doméstica enquanto estudava à noite e conciliava seus afazeres com a rotina de casa. Mais tarde, encontrou nos cursos supletivos um caminho para recuperar o tempo perdido. Eu fui fazer um estudo que se chamava Madureza naquele tempo, que era fazer 4 anos num só. Eu tinha tanta vontade de estudar que eu dei conta de fazer os 4 anos num só. Em seguida, Silvia se dedicou ao curso normal científico, que naquela época era a porta de entrada para uma vida à frente das salas de aula. Quando eu fiz normal científico, eu já terminei em dezembro, em fevereiro já comecei a dar aula. E não parei mais, até aposentar. Para a jovem Silvia, o magistério representava mais do que uma profissão. Era uma realização pessoal. Sua atuação como professora uniu o amor pelo conhecimento ao objetivo de progredir e construir novas perspectivas para a sua vida. Eu gostava muito de criança, né? Então foi um tempo muito bom. Para mim foi, eu achei. Não sei se também eu estava cumprindo um desejo que eu tinha de não trabalhar só de doméstico, mas ter uma outra profissão, ter uma profissão. Né? Então foi muito bom esse tempo. Ainda em Frutal, um discreto despertar vocacional tinha início para a Silvia. A abertura de uma comunidade das Irmãs Dominicanas de Monteil no município trouxe a ela um novo olhar sobre a vida consagrada. É uma vocação tardia. Né? Já tinha estudado, eu era professora primária, né? Já estudava, né? Eu conheci as irmãs e me encantei. Antes de eu encantar com elas caíram de cima de mim, né? Porque a gente ia trabalhar muito na igreja, era catequista, trabalhava nas festas de igreja, estava em tudo, né? E foi assim que elas me conheceram e eu as conheci. Dentre as irmãs que primeiro acolheram Silvia em sua jornada vocacional, ela destaca 2 presenças que a marcaram de forma especial. Anitta. A Anitta tem uma coisa com ela, um apreço muito grande por ela. Né? Morei muitos anos com ela, Terezinha Prado. A decisão de seguir a vida religiosa foi amadurecida com cautela e naturalidade, mas normalmente despertava certa ansiedade. Era uma criação muito rígida em casa. É assim, o meu medo era de arrepender. Mas se eu arrepender, o que eu faço? Né? Aí, por causa da formação da gente em casa, a criação que era muito rígida, né? Aí foi passando, até que um dia eu teve coragem de dizer que sim. Se eu arrepender, eu vou ver o que vai fazer. Mas eu não me pedi até hoje, não. Irmã Silvia tinha 36 anos quando entrou no noviciado em Uberaba, e durante os 2 anos de duração, conciliou a formação religiosa com seu trabalho. Trazia consigo a experiência de professora, a maturidade de quem enfrentou desafios desde cedo e um coração inquieto, aberto ao chamado. Foi um período muito bom. Naquela época tinha muita vocação. Nós éramos um grupo grande, né? Nós já estávamos sendo formadas já dentro de um trabalho pastoral. E era bom demais, era uma vida diferente da que eu já tinha conhecido, né? Após concluir o noviciado, a irmã Silvia permaneceu em Uberaba, onde seguiu atuando como professora da rede pública. Nessa época, sua missão se enraizou no chão do povo. A religiosa se dedicou ainda mais a ser presença concreta e viva nas comunidades eclesiais de base. Na SEBS, ela encontrou um espaço de partilha, fé e compromisso, como quando viveu na comunidade do Gameleira durante o período de construção do Centro de Educação Infantil Marta Carneiro. E no dia a dia, esse trabalho todo,
de visitas, famílias, de trabalhar nas casas com os boias frias, né? Tudo isso assim, já ia de encontro com a minha vocação, né? Eu fui me preenchendo por isso. A SEBS, a partir do despertar, já te faz você entrar no todo o trabalho pastoral. O envolvimento com as comunidades de base acompanhou a irmã Silvia por muitos anos, atravessando diversos estados. Naturalmente, também a aproximou da realidade dos trabalhadores. Foi nesse contexto que ela se aproximou da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, espaço de escuta, apoio e resistência diante das injustiças no campo. O cenário era de tensão. Poceiros ameaçados, famílias expulsas, pistoleiros armados rondando as comunidades. Teve muitos desafios, foi aí. A gente lá colocar uma bandeira da Pastoral da Terra, e no outro dia a gente lá estava toda tirada lá de bala, cheia de buraco de bala, né? A missão se tornava também um ato de coragem. Sem medir esforços, a CPT reunia recursos, com a ajuda de grupos de apoio, seminaristas e camaradas, para dar assistência em meio às ocupações. Chegavam a encher caminhões para alimentar o povo. Irmã Silvia se lembra de embates em que o batalhão da polícia interferia no trabalho da comissão de maneira grave e truculenta. A polícia chegou a parar o batalhão de Uberaba. Chegou, botou fogo em tudo que nós fizemos, que nós tínhamos. Pegava os cacetetes, enfiava assim com um saco de arroz, com um saco de feijão, com um saco de tudo, assim misturava tudo e gritava, come, come. As roupas botou fogo, todos os caminhões, foi devorado assim, um pequeno tempo lá, de madrugada lá no campo, né? Eles fizeram, foi muita violência, sabe? Tortura, teve tortura mesmo. Muitos capítulos como esse foram testemunhados por irmã Silvia. Tempos em que a missão se mesclava à própria sobrevivência de famílias inteiras. Mas as lágrimas e os medos não eram maiores que a fé que o sustentava. A religiosa traz essas memórias como uma ferida, mas também como um testemunho. Estar ao lado dos pobres e perseguidos é viver de forma radical o Evangelho. Estar ao lado dos pobres e perseguidos é viver de forma radical o Evangelho. Depois de anos mergulhada nas lutas do campo, irmã Silvia embarcou em uma nova etapa: aprofundar sua formação em teologia. O destino foi São Paulo, cidade que pulsava no contraste entre modernidade e miséria. Ali, entre ruas movimentadas e comunidades esquecidas, ela viveu uma experiência que ampliou seus horizontes e confirmou, mais uma vez, a força de sua vocação. Eu não dava conta de ficar só na escola e lá dentro de casa. Logo eu achei uma periferia para ir, que foi com os dominicanos. Os noviços dominicanos já foram trabalhar numa favela. Fui trabalhar numa favela. Alguns anos mais tarde, movida por um forte desejo de retornar à rotina pastoral, irmã Silvia reuniu esforços a uma de suas colegas, irmã Marilda, para realizar uma pesquisa de campo com o objetivo de desenvolver um trabalho pastoral no Vale do Jequitinhonha. Foi um tempo de muitos estudos e estratégias para desbravar um território novo. E logo foi aprovada numa assembleia pelas irmãs. Aí nós viemos com a cara e a coragem. As irmãs tinham um firme propósito e voltavam todas as suas movimentações em torno dele. Com muito trabalho, conseguiram ajudar a resgatar a dignidade do povo, promover a esperança e capacitar as pessoas a transformarem sua própria realidade. A primeira reunião que nós marcamos não foi ninguém. Aí nós fizemos uma ficha e visitamos casa por casa. Mas não faltou uma casa. Aí para a gente ir conhecendo, né, quem que era, e é um jeito da gente se apresentar. Nós somos as irmãs que chegaram aqui, 20 anos de trabalho. Aí pronto, hoje eles fazem tudo por conta, por liderança mesmo.
Hoje, Irmã Sílvia permanece encaminhada, firme em sua fé e simplicidade. Carrega no olhar a ternura de quem já viu muito, mas também a coragem de quem não deixou o cansaço apagar as chamas da missão. Por meio de palavras e atitudes, ela ensina, despretensiosamente, que a vida consagrada não é a reta final, mas o ponto de partida de uma travessia sem fim, feita de esperança, de coragem e amor. O podcast Vidas Anastasianas é um projeto de história oral que busca preservar e valorizar as memórias e singularidades das Irmãs Dominicanas de Monteil. Idealização, planejamento, entrevistas, redação, locução e edição por Pedro Henrique Marino. Registros das entrevistas pelo Núcleo de Comunicação e Marketing da província Nossa Senhora do Rosário.